Se você, a gente tem que entender que existe um mundo ideal na nossa cabeça. É o quê? Metade do público do Parenta vai me xingar agora, mas fazer o que é a vida? Existe o que a gente tem na nossa cabeça. O mundo Uhum. ideal que a gente quer, criança moral de pai, mano, e tem o mundo real. A criança vai vir, vai picar a mão na cara dela, vai fazer o quê? Falar para a professora que não vai ligar? Que vai olhar para ela como uma violenta se a criança for branca? Não, Sim. estabeleça os próprios limites, mano. É assim que eu quero criar minha filha desde o início, porque eu acho que assim, complementando o que o Luan falou de violência, de deixar vivenciar a violência, eu concordo muito com a abordagem que o Emicida traz sobre isso. A negritude para eles tem que chegar como potência primeiro, para que eles tenham até esse instinto de se defender também, mano. Porque vai precisar se defender, essa que é a real, vai precisar se defender. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu vou ensinar minha filha da porrada muito cedo, mano. Ela é uma menina negra vivendo num mundo que odeia nós. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela desprotegida? Porque eu acho que o mundo ideal, a criação ideal é pá, que 90% desse discurso é sustentado por gente branca, inclusive. Se você for conversar com qualquer nega velha e começar com muita historinha na cabeça dela, vai mandar você a merda, que Sim. você não foi criado dessa forma, inclusive. Você falou da fita do abaixar a cabeça pra polícia. Eu lembro do meu pai dando um tapa na cara do meu irmão, não que isso fosse certo, né? Mas enfim, Uhum. meu irmão olhar pra ele com ódio e falar, mano, não me olha assim, se você olhar assim pra polícia, eles vão te matar. Dependendo de onde você olhar, você Sim. fala, nossa, ele criou um trauma, ele pá. Mas não é necessário o que ele disse? Na nossa vida não é necessário? Sim. Sim. Sobrevivência, no caso. Sim, não, só existe uma série de regras de coisas que a gente não pode fazer, mano. Tem um exemplo da a minha sogra cuida de uma menina branca. A gente não consegue ir com essa menina no mercado, por quê? Porque ela mexe em tudo. E pra gente é antinatural uma criança que mexe em tudo. A gente sabe que a gente não pode mexer nas coisas, Hum. saca? E se alguém não dizer pra essa criança que ela não pode mexer nas coisas, você sabe ao que ela pode estar sujeita, né? Ela e Sim. você, Sim, saca? sim. Então, tipo assim, a gente quer dar liberdade? Quer dar liberdade. A gente pode dar toda essa liberdade? A gente não pode, Sim, saca? Aí porque entra muito o que o Luan falou. o mundo é seguro para essas pessoas que falam Sim, nessa liberdade, que dizem que é só responder, que dizem que você tem que ouvir, tem que abaixar, tem que fazer, tem que ouvir, que tudo é, e como você falou, né, e eu acho que é importante, e eu acho que até é importante trazer alguns pensadores para isso, principalmente o professor Malef Ketachante e o professor Amos Wilson também falam muito disso. O mundo é seguro para esse tipo de educação para pessoas brancas, porque elas podem sim. inclusive questionar, tá ligado? Uhum. Inclusive questionar, podem não abaixar a cabeça, podem. Um menino branco ele só vai ser agitado, ele não vai ser visto de uma maneira diferente no contexto da escola, tá ligado? Ele não vai ser Vai ser, rotulado, vai vai ser ser respeitado. peculiar. Vai ser, não, aqui é de criança mesmo, desenvolvimento Ele correndo no é, mercado é uma é, criança correndo no mercado. Agora vai isso, nossas crias correndo no mercado, vai ser preto. tá ligado? Vai uma criança nossa correndo no mercado. Sim, sim. Eric Sabe que tá não com a mão pode, mano. levantada. Não, diante de tudo que vocês estão falando aí, eu acho que, tipo, eu nunca vi um resenha tão sério, É com a verdade. seriedade, assim, né? A gente tá num clima, assim, num ritmo, assim, que, né, quem vai ouvir provavelmente vai entender, assim, que, né, hoje parece que não é um bom dia, assim, pra gente, às vezes, discutir algumas coisas, né? Mas, claro, é um desabafo nosso e tudo, né? Eu sempre costumo pensar nessa questão da educação, assim, como um todo, assim, né? Que nem o Diego falou, assim, daí eu fui lá, eles, né? Essa questão de tu ir lá, né? O Benjamin te ver, né? E tu explicar isso para ele também, né? Sim. Olha, tô indo lá na reunião, assim, assim, assado, né? Isso para mim é muito importante, assim, sabe? Sim. Tipo, quando eu vou na escola do meu filho para buscá-lo, para levá-lo, né, para alguma reunião, para alguma situação assim, eu acho assim que é uma maneira dele se proteger também, é uma maneira dele dizer assim, olha, pai, aqui é o ambiente que eu tô, e se eu não curtir alguma coisa, eu vou te falar, né? Se alguma coisa acontecer dentro desse âmbito, assim, ele vai falar além dos professores, assim, né? Uhum. E claro que são idades diferentes, tudo assim, mas são etapas assim, né? Então, a gente falar de homeschooling, falar da criança ficar em casa, ou da criança, né, e às vezes é uma necessidade a criança, né, ir para um lugar e tal. E eu acho que isso tem também uma relação muito forte com a rede de apoio que a gente tem, né? Então, às vezes, Uhum.
tipo, a minha esposa ficava com a avó dela, né? Eu já ia para creche, daí já tinha babá, tinha umas outras questões assim, mas assim, eu não me lembro na minha criação dos meus pais estarem conversando sobre o que a gente vem conversando hoje, né? Uhum. Então, assim, isso não chegava ao nosso alcance, mas não chegava no sentido, assim, de dizer, assim, olha, estou fazendo isso por ti, eu tô, né, tipo, eu tô ali, né, e às vezes a gente tá brigando e tá, né, tentando, não é nem se impor, assim, mas, assim, essa ideia que o Diego falou, assim, quando tu chegou e disse assim, vai ser essa escola junto com a Tatiane, né, tipo, existe uma idealização de algumas coisas, né? Sim, Existe sim. uma composição assim que tá dando certo para Aurora, mas não tá dando certo para o Benji. Eles Uhum. são pessoas diferentes, né? Eles estão em fases diferentes, né? Eles foram Com criados certeza. de formas diferentes, né? Então, assim, até essa questão da individualidade deles pode ser que está dando certo para a Aurora, é porque ela está sendo efetivamente tratada como um indivíduo, né, nessa fase que ele não está sendo tratado, assim, ele está Uhum. sendo negligenciado, assim, né? Sim. E assim, do ponto de vista assim nosso mesmo, assim, do Vicente, assim, a gente também está numa escola que é católica, né? A gente teve muito tempo em terreiro, né? Foi de umbanda. A gente hoje não tem uma casa própria assim que a gente frequenta e tal. Mas assim, a gente sempre deixou claro para ele que tinha uma questão dos orixás, né? Que o meu orixá regente era Oxóssi, o do Vicente é Odé, né? E assim, ele, né, a gente fez o aniversário dele esse ano, que foram com os minis orixás, assim, né? A Rita Uhum. Muniz faz os desenhos, né? E a gente preencheu então a festa cheia de orixazinhos, assim, né? Então, assim, essas referências que a gente tem interno, que a gente passa para eles, isso vai implicar em alguma coisa futura, assim, né? E isso não vai ser assim apagado de uma forma que a gente entende que é constantemente apagado, assim, né? Então, assim, a escola católica está lá, está pedindo para ele rezar, está fazendo, entre aspas, a lavagem, né? Que acaba acontecendo, assim, quando a criança está estudando Sim, num meio que é próprio para isso, assim, né? sim. Porque ela quer Mas se a adequar. gente mas a gente procura sempre reforçar, olha, vamos cantar um ponto, né? Quem sabe vamos acender um incenso, vamos fazer alguma coisa assim nesse sentido, assim, né? Sim. Mas assim, essa construção de educação, assim que a gente vê, que nem o Luan falou ali que está mudando, realmente está mudando, está sendo gamificado, assim, né? A gente vê muito assim a nova geração assim jogando muito game. Então assim, o aprendizado ele tem que ser através disso, assim. Ele tem que ter uma outra o nosso aprendizado já era deficitário no sentido assim da gente a maneira como a gente aprendeu, né? E para as crianças tem que ter uma interatividade, tem que ter uma integração maior assim para que elas também tenham esse aprendizado efetivo, assim, né? O que eu fico pensando também, né? Então a construção de casa, a construção da escola, né? Assim os grupos, né? Então volto de novo com a questão da rede de apoio. Na pandemia, né, que todo mundo acabou passando, assim, a gente colocou o Vicente numa escola que não era daqui, que é a Maria Filipa, que é em Salvador, é uma escola Uhum. afrocentrada, então eles trabalhavam várias coisas, né? E só que a gente teve uma dificuldade que foi justamente a dificuldade da internet, né? Tinham vezes que ele não tinha aula porque tipo dava uma bugada lá e daí a aula caía, as crianças ficavam, mas a professora não estava porque o sistema não dava conta e tal. E até isso eu acho meio racista, assim, né? Porque assim, tipo, a gente às vezes eu tenho 4G, mas tenho 5G, mas o 5G não funciona, né? Só funciona para Sim. aquele bairro que é mais nobre, né? Então assim, Sim. tem uma questão assim para não chegar mesmo de fato, né? Que as crianças que estavam em escolas públicas, elas estavam a Deus dará. Elas estavam com uma dificuldade, assim, e estão com dificuldade ainda, né? Mas o Vicente, ali, por frequentar uma questão mais particular, né, era pago e tal, ele tinha acesso a um conteúdo, né, que era muito difícil de aplicar na pandemia, né? Era muito difícil entrar no Zoom ou entrar no Meet ali e fazer com que ele ficasse, assim, preso naquela questão ali, preso no sentido de prestar atenção e tal, né? Ficar assim com aquela condição assim, tá, vou fazer essa atividade aqui, vai dar tudo certo. Não, não dava tudo certo. Às vezes ele não terminava a atividade, tinha que fazer para outro dia, a gente ajudava. A minha esposa estava trabalhando em home office, né? E essa dificuldade maior também que ela sentia é que tinha que dar conta, né, do trabalho dela e entrar com ele, né? Mas assim, essa voltando a essa questão da escola, assim, a gente hoje entendeu que a escola que o Vicente faz parte não é a ideal,
mas as pessoas que estão na escola são algumas pessoas que a gente tem como ideal, assim, né? Então ele tem, tipo, colegas e tem mães e tem pais, né, de colegas dele que, tipo, são pessoas que a gente quer ter junto, assim, né? Teve uma questão, assim, que esse ano um pai olhou para mim, assim, eu não conhecia ainda, era um pai negro, né? A filha negra e a esposa branca. Aí ele pegou e falou assim, pá, que legal, né? Muita criança negra e tal, né? E Uhum. isso foi um dos motivos que levou a gente a colocar o Vicente ali, porque a gente sabia que tinham outras pessoas negras, né? Tinham Sim. outras crianças negras, né? Em outras séries, mas na série dele também, né? E aí quando ele entrou, foi no jardim, tentaram separar, né? Tipo assim, ah, vamos botar uns aqui, uns ali. A gente disse, não, a gente quer juntar eles, né? A gente quer colocar eles na mesma turma e se eles conseguirem fazer uma turma deles, ok, senão também a gente vai incentivar nesse sentido, assim, né? Mas essa questão do papo de cortar o cabelo, o Vicente usa o cabelo comprido, né? Então sempre vai acontecer, assim, eu acho a questão da cor, a gente, né? O Diego postou esses dias, né? Para explicar, né, para a criança que ela, sim, ela tem uma cor, né, e não Sim, é cor de sim. pele, né? Então, assim, é cor, é marrom, é preto, é azul, Sim. né? Como que ela se identifica, né? Ela se identifica com uma pessoa rosa, amarela, né? Então a gente faz muito esse trabalho, assim, né? Mas eu assim, me solidarizo com essa questão. Acho que é uma fase, acho que não é assim o pessimismo, mas sim o realismo, assim. Acho que vai demorar para mudar, assim, né? Mas a minha questão é sempre assim, o quanto a gente consegue agregar, porque assim, tu faz um conteúdo e isso já poderia ter sido trabalhado na escola, de certa forma, assim, né? Eles poderiam Uhum. te conhecer de uma outra questão, que não só como pai do Benja, né? Porque Uhum. tu já vem trabalhando essa questão de paternidade, assim, de conteúdo, não só assim para pais, né, mas para mães. Sim. Então, assim, eles teriam acesso a isso, né? E de alguma forma eles teriam que saber, né? Não que fossem obrigados assim, mas eu fico pensando assim, se tem uma pessoa que já trabalha com isso, por que não incluir ela na escola, assim, né? Pois Fazer é. um braço, Então, né? Fazer um fazer um braço, braço. Né, uma eu me extensão. coloquei à disposição. No início eu Sim, até sim. falei, cara, tem várias coisas que eu queria trazer aqui. A gente marcou reuniões com a coordenação e tal, assim, para você ter noção, o nível eu não vou dizer obsolescência, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas tipo assim, de eu ter sugerido, pô, na primeira semana fazer uma adaptação com as crianças do primeiro ano, do primeiro dia de escola Uhum, de vida, fazer uma adaptação com os pais participando da rotina da escola ali, pelo menos na primeira semana. A sim. coordenadora se surpreendeu, poxa, você acha que isso ajudaria? Eu falei assim, sério? Que eu tenho, Uhum, sabe? Não quero que passe. É tão óbvio que. Aí eu falei assim: não, pô, as crianças não saem, a gente está entregando os nossos filhos a estranhos e vocês não estão uhum, preocupados nem com isso, não estão focados na criança. É uma série de questões, assim, eu acho muito foda e eu tava querendo mesmo ouvir você falando, porque você já traz uma linguagem do futuro, né? Já traz uma visão do uhum, futuro, tipo assim, não, são fases, e isso, de repente isso aí melhora ou piora, isso vai passar por isso, mas isso vai uhum, passar também, que eu acho importante também trazer, né? A gente traz as agruras aqui, e aí a gente até monta, né? Alguns panoramas, né? O Wesley falando, não, eu ainda não vou botar porque não preciso, não sei o que e tal, vamos uhum, segurar, vamos fazer. E aí a gente considerando ou não coisas, mas vai chegar aquele momento porque eu passei por esse ponto também. Tipo assim, não, aconteceram coisas ruins na primeira vez que a gente tentou, e falei assim, como ainda não tá na hora, a gente segura em casa. Não, uhum, não Uhum. tentamos mais. Hoje a gente se pergunta, pô, será que não era pra gente ter tentado? Até porque a parentalidade vem com a culpa, não tem jeito. uhum, Mas, tipo assim, será que não era pra gente ter tentado? Será que não era pra ter sido exposto a mais coisas? Será que ele ia estar passando por essas dificuldades? É. Eu fico muito nessa questão. Tipo assim, Mas sim. o complemento ao que o Eric falou, que eu acho da hora, que é um ponto que eu queria ter colocado e acabei me perdendo, é a nossa responsabilidade no processo mesmo, né, mano? De, tipo assim, a escola ideal não existe, uhum, Uhum, saca? Não existe uma formação para pessoas negras emancipadas, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo no momento. Então a gente tem que fazer a nossa parte para cobrir essas lacunas, porque a realidade real não sim, é o melhor vislumbre possível, né, mano? A gente vai se uhum, virando, tal qual a gente faz com a vida em si, né, mano?
E a gente vai É, se virando, a gente vai se virando. É que que a nem gente quer que, que tudo seja especial pra eles, né, mano? e É, a gente vai se virando que nem o tema desse, que é totalmente ao contrário Sim, do tema que foi Sim, proposto sim. a gente conversar, né? só E vai a ter gente, uma pessoa aqui que vai falar sobre o tema que a gente ia conversar hoje. Senão a gente não vai conseguir terminar essa conversa nunca. e o André só tá ali de olho, né? Assim, ó, Tá meu Deus. camperando ele. Tá ali camperando.